que entra a menopausa, que tem um índice forte, né? De ter aceleramento no coração. Então, quando fuma, não é pior? Piora sim, né? A gente tem que saber que mexe com o organismo. Então, como eu falei, a própria circulação nesse movimento, né, aumenta a chance de desenvolver pressão elevada, hipertensão arterial, aumenta a chance de desenvolver arritmias cardíacas, né, a palpitação, e tudo isso faz parte das consequências desse hábito realmente que traz muitos danos. Pois é. João, quais são os sintomas mais comuns na menopausa? Pronto, ótima pergunta, Selminha. Essa é uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falando, né? As pessoas começam a sentir alguns sintomas e falam, tô entrando na menopausa, mas o que exatamente são esses sintomas mais comuns nessa fase, né? Como a gente falou, quando entra na menopausa, esse período de um ano sem menstruar, a gente chama esse período de climatério, o período em que começam esses sintomas do fim da vida reprodutiva. E esses sintomas, geralmente, eles são causados pela baixa dos hormônios que Rafa falou, que o principal hormônio circulante na mulher é o estrogênio, e a falta desse hormônio, quando a mulher vai entrando na menopausa, é o grande responsável pela maioria dos sintomas que acontecem nesse período. Um muito comum que a gente conhece são os fogachos, então é o calorão. Então, quando a mulher que está aí já no final dessa fase reprodutiva, ela começa a sentir... na verdade, o primeiro sintoma é a irregularidade menstrual, né? Então, é a primeira coisa que percebe, quando começa ou a parar de menstruar mesmo, ou a menstruação fica mais irregular, os ciclos mais espaçados, o volume um pouco menor. E quando associado a isso, as mulheres no final da vida reprodutiva sentem esse calor repentino em que as outras pessoas do ambiente não estão sentindo, mas é uma coisa que ela fala que vem de dentro, que sobe para a cabeça, começa a suar, todo esse calor excessivo é um calor associado à falta do hormônio do estrogênio, que causa uma desregulação aí da percepção da temperatura e na quantidade de sangue disponível nos vasos, e tudo isso leva a esse sintoma forte de fogacho, desse calorão. Além da irregularidade menstrual e do fogacho, os sintomas geniturinários são importantes da gente mencionar. Tem até a própria síndrome geniturinária da menopausa, que afeta tanto o aparelho urinário quanto a genital da mulher, em sintomas de ressecamento, de incontinência urinária, de dor durante o ato sexual. Então são alguns sintomas envolvendo essa síndrome que acontecem justamente nesse período pela falta do estrogênio, né, Rafa? Exatamente, fui aqui trocar a câmera e... Exatamente, João. Eu acho que isso que você falou aí foi muito importante, porque quando a gente fala da menopausa, é muito engraçado, porque já há uma cultura entre as mulheres de uma forma geral, que chega às vezes no consultório falando assim, doutor, eu acho que eu estou na menopausa. E geralmente o que elas falam, né, e que trazem, o principal sintoma, o João falou que é o que a gente tem a regularidade, mas não é esse que é o mais popular, são os calores, né? Eu acho que eu diria que na população todo mundo já associa, Ave Maria, esse calor, isso aqui é o calor da menopausa, né? É até um termo comum, né? Que a gente fala bem assim, rapaz, tu tá com calor da menopausa. Então, veja que os fogachos, né, que são o nome técnico, né, que a gente utiliza, é um dos que mais marcam, porque realmente cria-se ondas de calor no corpo decorrente, né, da insuficiência ovariana, que é a redução desses hormônios, e que vai realmente culminar em períodos cíclicos de calor. Então o corpo realmente ele sente, né, um calor, uma onda ali mais quente. Então isso é o mais característico. Mas João deixou muito bem claro que assim, para nós que estamos acompanhando, o que a gente mais observa e que a gente fica atento é a questão da irregularidade menstrual. Porque esse, de fato, para a gente é uma preocupação, né, que a gente precisa acompanhar, porque muitas vezes, se tiver na idade esperada, uma mulher que tinha ciclos corretíssimos, que você sabe o histórico dela, então você vai entender que é aquilo. Ou, se for uma pessoa mais jovem, por exemplo, ou uma pessoa que você está chegando, a gente vai precisar investigar. Será que não é uma gestação, atrasou? Que é até que se prove o contrário, um atraso menstrual nas mulheres é sinônimo de gestação. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né? A mulher que está entre o período de idade fértil, tá certo? Então a gente pensa nisso.
Será que a gente tem que investigar para outras causas? O que é que está acontecendo? Então isso é um marcador que os médicos, né, os profissionais de saúde, eles utilizam, que é a questão da irregularidade menstrual. Mas o João trouxe um ponto importantíssimo, que é a questão da síndrome geniturinária, porque esse realmente implica em mudança de qualidade de vida da paciente. Quando a gente fala com isso, a gente vai começar a perceber que esses hormônios, eles causam nas mulheres, quando reduzidos, um ressecamento vaginal. E isso vai implicar diretamente no contexto da vida delas. Então, na relação sexual, né, vai ficar mais doloroso, vai ficar mais incômodo, pode propiciar sangramento. E tudo isso gera uma outra preocupação. Então, a gente tem que ficar atento. Além disso, o próprio ressecamento pode propiciar e pode favorecer a questão de infecções urinárias de repetição. Então a vagina ressecada, né, ali não tem um tropismo, né, que tem, e você pode apresentar realmente. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá certo? Então são coisas importantes que a gente tem que estar atentos no consultório, porque tem repercussões clínicas. Chegou uma dúvida aqui, né, de um ouvinte que enviou aqui, vamos ler aqui, né? Uma pessoa que tem 38 anos e a menstruação foi embora. Ela tem algum problema, doutor João? Ela precisa ser investigada. Uma pessoa que tem 38 anos e parou de menstruar, a gente precisa ir em consultório discutir várias questões como era o padrão menstrual dela antes dessa interrupção, se ela está fazendo uso de alguma medicação, se ela, como que é o dia a dia dela, os hábitos dela, e a partir disso começar a investigar se essa causa é uma causa secundária, se ela entrou em insuficiência ovariana prematura, então se ela entrou em uma menopausa precoce, há quanto tempo ela está sem menstruar, como que está a vida dela durante esse período que ela ficou sem menstruar. Mas a pergunta assim, ela tem algum problema? A gente não consegue cravar, a gente sabe que ela precisa de investigação, porque precisa ver causas secundárias da parada da menstruação e também descartar a gravidez, descartar ela ter entrado em uma menopausa precoce, fazer uma investigação um pouco mais detalhada aí de todo o quadro menstrual dela para a gente conseguir entender. E cada mulher, ela é única, né? Os sintomas são únicos, ninguém tem o mesmo sintoma que a outra. É recomendável ela tomar hormônio? Pronto, essa é uma ótima pergunta também. A terapia de reposição hormonal é um assunto muito comentado quando a gente fala de menopausa. Rafa estava até comentando comigo que é importante a gente pensar na reposição hormonal feita de maneira correta, de maneira embasada em ciência, e como que os médicos, como toda a Federação de Ginecologia, orienta que seja feita a reposição hormonal dessas pacientes. A terapia de reposição hormonal, ela geralmente é indicada em pacientes que têm sintomas de moderados a graves, então sintomas que tenham um grande impacto na qualidade de vida dela. Não são todas as mulheres que vão passar por um período de climatério e vão entrar na menopausa que têm indicação dessa terapia de reposição hormonal, porque como toda terapia, como todo tratamento, ele também envolve alguns riscos e a gente precisa aliar os riscos e os benefícios. Então, quando que vai ter benefício? Quando que a gente vai indicar uma terapia de reposição hormonal? Como o Rafa falou, esses sintomas que influenciam muito na qualidade de vida, que fazem com que o dia a dia dessa mulher fique muito impactado, pode ser sim que seja necessário a introdução de uma terapia de reposição. Confirmada a menopausa dessa mulher, então descartada outras causas da parada da menstruação e dos outros sintomas que ela está sentindo, confirmado que é um sintoma de climatério da menopausa, e dentro de um período aí de 10 anos, desde o início da menopausa, a gente pode sim lançar mão dessa terapia de reposição hormonal, que é para que o corpo volte a funcionar da maneira que ele funcionava mais ou menos antes, com a presença dos hormônios femininos. Então, como a gente falou que os sintomas são causados pela falta desses hormônios, a reposição dos hormônios vai balancear esse sistema para que ele volte a funcionar mais ou menos da mesma forma. Então, reduzir esses fogachos, melhorar os sintomas geniturinários e tentar devolver uma qualidade de vida para essa paciente. E é mito ou é verdade? Reposição hormonal causa câncer de mama?
perguntas. Quer responder essa, Rafa? Vamos lá para a gente responder, porque isso é uma coisa muito comum, né? Nós temos que falar, e a fala de João foi fenomenal. A gente, quando estava chegando aqui no carro, a gente já vinha conversando um pouquinho, e eu falei com o João, olha João, nós vamos entrar no nosso bate-papo de menopausa em terapia de reposição hormonal, porque sempre há perguntas. Sim. Mas o que nós temos que deixar claro, Selminha, que é a principal mensagem que nós temos, é que essa terapia de reposição hormonal, ela tem que ser indicada para quem necessita, tá certo? Então isso é importante do acompanhamento com realmente especialistas, né, que fazem a prescrição de uma forma adequada. Principalmente num contexto onde nós estamos com terapias alternativas que podem muitas vezes trazer efeitos danosos quando comparados aos efeitos benéficos, que é o que a gente deseja ter com essa terapia. Então, eu falei, olha João, vamos deixar claro logo isso, porque é importante. E a grande maioria das mulheres, principalmente as sintomáticas, como o João já falou, elas vão se beneficiar de uma terapia de reposição. Por quê? Porque vão manter alguns padrões, né, que com a insuficiência dos hormônios iriam ocasionar certas alterações no corpo. Alterações que envolvem o humor, alterações que envolvem o calor, como nós já falamos, o ressecamento vaginal. Então, de uma certa forma, é você propiciar qualidade de vida. Então, como a gente fala aqui nesse primeiro momento, que a terapia de reposição hormonal, ela está indicada como benefício para a maioria das mulheres, entra a sua pergunta, que é a questão das contraindicações. Então, nem toda mulher, ela pode e nem deve receber terapia de reposição, por conta que os hormônios eles podem agravar algumas condições. Uma delas é o câncer de mama. Então é por isso que antes mesmo de iniciar uma terapia de reposição, precisa ser feito alguns exames para você realmente garantir que aquela mulher não tem, tá certo? Por quê? Porque pode incentivar. Incentivar em que sentido, Rafa? Hoje a gente tem algumas lesões neoplásicas do câncer de mama que são respondedoras a estrógeno. Então, se você faz uma terapia de reposição de estrógeno, você vai estar propiciando o crescimento, né, daquela célula maligna no corpo. Então, a gente tem que realmente deixar muito bem evidenciado que não há, né, nenhuma possibilidade para que possa realmente incentivar. Então, se você me perguntar, a terapia de reposição causa câncer? Não. Mas ele pode acelerar o crescimento em mulheres que já têm a informação para aquilo. Como é que a gente vai fazer e saber isso? Fazendo um acompanhamento sério, né? Um acompanhamento periódico, né? Tem um áudio aqui. Tem um áudio pronto, o Edson vai trazer. Então, fazendo um acompanhamento sério, um acompanhamento que vai ser feito com os exames, assim como outras condições, doença hepática, né, ativa, então a gente tem que ficar atento, né, alterações de endométrio também a gente precisa ficar atento, e várias outras. Então, como orientação geral, vamos procurar bons profissionais que realmente entendam e que façam a prescrição de acordo com a necessidade da paciente e de acordo com aquilo que vai ser ofertado um benefício e não um malefício. Temos um áudio, né? Vamos ouvir. Vamos lá, Edson. Lene da Bela Vista. Boa tarde, eu sou aqui do bairro da Bela Vista. No dia 8 de julho do outro ano, minha mochação foi embora. Quando foi agora, chegou. Chegou. Eu quero saber qual é o segmento que eu tomo por isso. Pronto. Pelo que eu entendi da pergunta da nossa ouvinte, primeiro a gente agradece, né, a participação. A idade eu não ouvi direito no áudio, não sei se falou. Mas aí a gente tem que ver, ouvinte, a sua idade específica, né, para a gente poder saber. E assim, se tiver no período daquilo que a gente chama de fase climatérica, né, que é o período que antecede a menopausa, o esperado para entrar definitivamente na menopausa é o período de 1 ano com a menorreia. O que é isso? 1 ano sem menstruar. Então ela falou no áudio aí que era julho, né, do ano passado, então não fechou 1 ano. Então provavelmente ela está entrando num processo, mas não entrou definitivamente no processo. 52 anos, né? 52. Então, nosso ouvinte, então você está entrando ainda na fase climatérica e não entrou definitivamente.
Aí a gente espera mais um pouquinho para poder observar, né? É esperado ainda, como o João trouxe até no início, que não há uma idade definitiva, está dentro da faixa esperado, mas de qualquer sorte é importante fazer o acompanhamento periódico, né? Para que sejam exploradas outras coisas na consulta que possam ser perguntadas, questionadas, para que sejam solicitados exames se necessário e garanta que isso realmente foi, né, um escape ou que está dentro do período e que não seja outra alteração. Então, respondendo a pergunta, seria, vamos fazer uma consulta periódica, minha querida, mas dentro do que foi trazido, né, está dentro da normalidade até o momento que a gente observa, mas uma consulta é importante para que você possa realmente ser esclarecida a outras demandas e definida a conduta. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal, Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!